nossa real satisfação. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, 1. Quem nasceu na planície jamais soube o que é habitar as montanhas. Nós tomamos como normal e como padrão aquilo que nós conhecemos como sendo o comum para a grande maioria. O ser humano é mutável, não em sua essência, mas em seus conceitos e comportamento. Assim, lembro-me que em minha adolescência pensava que tipo de loucura que levava alguém a um seminário. Hoje, como pastor, sei que o evangelho é loucura para o mundo. Tendo como normal e padrão a impiedade, o não crente não concebe o evangelho como modo de vida viável para ele. Ele precisa ser convencido e transformado pelo Santo Espírito de Deus. Uma vez salvo, é necessário compreender que ainda continuamos neste mundo caído e mau. Tal realidade ensejou a súplica de nosso Senhor: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. João 17,15. Quando percebemos, portanto, que ainda estamos em um mundo de trevas, concluímos que temos que vigiar constantemente. Ainda habitamos em um deserto. A figura do deserto é muito própria e usada pelo Senhor exatamente para representar a era atual da igreja. No deserto, por 40 anos, Deus guardou e sustentou sobrenaturalmente seu povo com maná, codornizes e água da rocha. Por isso, em Apocalipse, Deus leva a sua igreja para o deserto, a fim de guardá-la até o retorno de nosso Salvador. Apocalipse 12, 14. Deserto é onde Deus guarda a sua igreja. Nossa necessidade de Deus não é suprida como se alcançássemos a perfeição, mas na forma de um suprimento contínuo. A perfeição não pressupõe a misericórdia, mas apenas a graça e a bondade. Misericórdia está ligada à miséria, é atributo típico de Deus para a história do mundo caído. O Deus Criador age por bondade e graça, mas o Deus Salvador atua por misericórdia. Dessa forma, diferente de Adão perfeito, que contava apenas com a graça e a bondade do Criador, hoje nós também contamos com a misericórdia do Salvador. O ser humano pretendeu ir além de sua própria essência quando aceitou o convite do diabo para causar a si mesmo um upgrade existencial, deixando de ser criatura e tornando-se um Deus para si mesmo. O homem acha que sua pretensa autonomia de Deus lhe traria felicidade e até uma espécie de libertação. Contudo, na verdade, qualquer que já tenha experimentado a presença real do Senhor é capaz de ver o que Adão perfeito jamais poderia, o que é a vida com Deus do ponto de vista de um redimido em um mundo caído. Este não tem vontade maior do que pertencer ao Senhor. A vida sem Deus não passa de um grande nada, um vazio de existência. Nesse estado, o ser humano vive por si mesmo, sem esperança e sem futuro. Todavia, quando pertencemos a Deus, a alma se encontra em seu pleno vigor. Percebe-se que se vive em continuidade com o Criador, participante do corpo de Cristo, e que tal ligação indissolúvel concede a eternidade. A vida ganha brilho e os nossos dias se passam em completa esperança da glória do porvir. Engana-se aquele que pensa que a vontade por Deus surge apenas devido aos problemas dessa terra. Ela está presente no cerne da existência, sendo a causa e o motivo do homem caído estabelecer vários deuses e ídolos em sua vida. Todavia, só o Espírito Santo de Deus preenche o vazio do coração de alguém. O clamor do salmista por água no meio do deserto é a súplica pelo suprimento para a sua alma. É ela que anseia pelo Senhor como quem está em terra desértica. Como dissemos, não se trata de beber uma única vez, mas de buscar constantemente em Deus o suprimento e o auxílio. Apesar de convertido, ele precisa diuturnamente do suprimento que vem de Cristo. Todo cristão já passou por isso.
momentos em que sente seu espírito como sedento, por perceber que não tem forças em si mesmo para prosseguir. Clamamos para que o Senhor se materialize, entre aspas, em nosso interior, preenchendo a nossa alma aflita com a sua presença. Só Ele dá conteúdo à alma. Busquemos ao Senhor, firmemo-nos nele, nossa vida resplandecerá, crescendo como a caminhada do sol. Confessemos nossa inteira necessidade de Deus e nossa natural incompetência para lidar com os problemas de nossa vida. Confessemos a Deus que só nele nossa vida faz sentido. Vivamos para a glória dele, exatamente o contrário do que faz o homem sem Cristo. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.